Saudações para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia. Para você que está chegando agora, é um prazer tê-lo conosco. Sinta-se bem, eu sou o pastor Júlio Rocha. Você está aqui no nosso cantinho de estudos, reflexões e também pregações bíblicas. Amém? Seja muito bem-vindo. É inscrito? Se é, amém. Se não é inscrito, se inscreva para nos ajudar a divulgar, a pregar e a espalhar a palavra de Deus com ensinamento genuinamente bíblico para as pessoas. Deixe também o seu like, isso vai ajudar a impulsionar esse vídeo para que chegue também a essas mesmas pessoas, amém? E nós vamos hoje de Pergunta Aí, aquele espaço no canal Verbo Bíblia e Teologia, onde nós pegamos as sugestões, as perguntas, os pedidos dos irmãos e gravamos vídeos resposta. Nosso intuito é ajudar a todos, seja ele um, seja ele 1 milhão. O importante é que nós possamos ajudar aos irmãos. A pergunta de hoje já é recorrente, já me fizeram essa pergunta antes, eu não tive a oportunidade de gravar ainda. Estou aproveitando a recorrência dela para poder gravar aos irmãos. Diz o seguinte: poderia explicar como vai ser a grande tribulação? Meus irmãos, o assunto grande tribulação ele é extensíssimo, como diria o Chaves. Não dá para nós falarmos muita coisa em pouco tempo aqui destinamos para a gravação deste vídeo resposta. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui sobre coisas a esclarecer, a espinha dorsal do que vai ser a grande tribulação, pelo menos para dar um briefing. Nós vamos fazer isso logo após a nossa vinheta, como é de costume, são 10 segundinhos, tempo para você se inscrever se você não é inscrito e também deixar o seu like para ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas. E nós voltamos já. Meus amados irmãos, de 100 vídeos que eu gravar sobre escatologia, eu sempre vou bater nessa tecla. Escatologia trata do futuro. O futuro é algo que nós não dominamos. São 3 tempos da salvação: presente, passado e futuro. O passado nós sabemos porque é história. O presente nós sabemos porque nós estamos vivendo o tempo das promessas, né? E o futuro a gente não sabe. E o que nós podemos fazer com relação ao futuro, principalmente das profecias bíblicas, são 2 coisas. Primeiro, nós podemos crer, nós podemos acreditar. Amém? É por isso que cada um tem a sua visão sobre isso. Amém? Em segundo lugar, nós podemos especular. É o máximo que nós vamos chegar. Se nós temos 10 teólogos que for falar sobre escatologia, vai sair 11 proposições escatológicas diferentes. Isso é absolutamente normal, porque cada um tem uma crença e cada um especula de uma forma. São lentes que se usam para analisar textos, analisar cenários, analisar a lógica das coisas, e isso tudo é válido, afinal de contas nós não sabemos nada. O dia e a hora, quem sabe, é o Senhor nosso Deus. Todas essas proposições são válidas? Todas essas proposições são verdadeiras? São autênticas? Irmãos, depende. Quem vai definir isso é o crivo bibliológico. Vou até anotar aqui embaixo para você nunca esquecer. É o crivo bibliológico. E o que eu quero dizer quando eu falo crivo bibliológico? É o crivo das escrituras. Crivo, né, dos aspectos da inspiração, da revelação, né, plenário das escrituras. Amém? Porque tem gente que crê na inspiração, mas não crê que a Bíblia é plenária. Não crê que a Bíblia é inerrante. Então eu falo de bibliologia, eu falo do conceito tradicional que nós temos, ortodoxo, de que a Bíblia é a palavra de Deus plena, divinamente inspirada, amém? E o que vale é o que está escrito. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Assim sendo, irmãos, é comum nós observarmos que nesse aspecto de grande tribulação, como em todo o aspecto escatológico, vai surgir aí escolas de interpretação como o historicismo, o idealismo ou o sistema alegórico de interpretação, o preterismo, né, que alega o passado, a teoria fantasiosa das 2 casas de Israel. Peraí, pastor, mas não tem as 2 casas de Israel na Bíblia? Tem, mas o que está sendo pregado é fantasioso e tem algumas chavinhas ali que são viradas que, se você não conhece Bíblia, você fica babando, né? Por pensar que as pessoas conhecem demais de Bíblia, mas na verdade são aí tudo manipulações para tentar dizer uma coisa que na verdade a Bíblia não diz. Amém? Bom, e aí já temos a escola que advoga pelo lado futurista, onde nós temos aí pós-tribulacionismo e pré-tribulacionismo. Deixando um pouco de lado o pós-tribulacionismo,
nós vamos encontrar no próprio pré-tribulacionismo linhas divergentes. E logicamente tem alguns pontos de discordância, tem pontos que fazem sentido, e tudo isso eu creio que serve para a nossa edificação. E vamos resumir num pacotão. Tudo isso é possível, por quê? Porque a escatologia trata do futuro e o futuro é absolutamente aberto. Tem lugar para todo mundo, até para os que falam bobeiras. Há lugar para isso. E quem vai sentenciar o que é certo e o que é errado? Sou eu? É você? De maneira nenhuma. É o crivo bibliológico. Portanto, não dá para falarmos aqui extensiva e exaustivamente sobre a grande tribulação, mas eu tenho em mente que alguns pontos sim, dá para ser aqui enfatizados e também esclarecidos dentro do que a Bíblia fala, dentro do que a Bíblia afirma, sem necessariamente precisarmos perscrutar ou xeretar ou até mesmo tentar adivinhar alguma coisa sobre isso. Amém? Nós não vamos especular muito, vamos citar o que a Bíblia cita e com isso esperamos satisfazer aí a dúvida e o pedido dos irmãos. Amém? O primeiro ponto que precisa ser enfatizado com relação à grande tribulação é que o valor bibliológico que ela tem, e aí eu vou bater nessa tecla novamente, nunca foi, nunca é e nunca será, até porque não tem como, apenas histórico. Amém? O valor da Bíblia não se resume à história. E vou dizer mais, o valor da Bíblia não se resume ao passado. A Bíblia é um livro vivo que expressa a vontade de Deus, e enquanto Jesus não vier a essa terra buscar a sua igreja e der início às últimas coisas, enquanto a igreja estiver na terra, enquanto os ímpios ainda estiverem na terra, enquanto esse sistema de poder do pecado não cair, enquanto Cristo não reinar, o julgamento final não acontecer, a Bíblia tem a sua validade. Ela tem que ser toda cumprida em todos os seus propósitos, seja histórico, seja de dupla referência, profético, seja escatológico, seja como for. A Bíblia toda será cumprida, segundo o próprio Jesus disse na sua instrução aos discípulos. Amém, meus irmãos? Ou seja, se a Bíblia tivesse somente um valor passado, se a Bíblia tivesse somente um valor histórico, a Bíblia perderia sua vivacidade, ela perderia sua vida, sua revelação para a vida eterna de gerações posteriores. Com isso nós já descartamos o historicismo, descartamos o idealismo, descaracterizamos o preterismo. Eu nem considero isso aí, tá bom, irmãos? Eu não vou entrar nesse mérito, porque para mim é perda de tempo. Não acredito, não tem nada que me faça mudar de ideia, não aconselho a ninguém seguir essas premissas deles. Eles falam que refuta o futurismo, mas sinceramente são argumentos fracos, são argumentos aí que caem diante da realidade das escrituras, e eu não vou entrar nesse mérito. Portanto, eu sempre costumo ensinar, a Bíblia é um livro vivo. Se você tem dúvidas quanto à maneira de interpretação da Bíblia, e não é só do Apocalipse, é de toda a Bíblia, eu aconselho esse vídeo aqui para você, onde muitos erram na interpretação bíblica. Assista esse vídeo, isso vai te esclarecer muita coisa com relação ao que você precisa para realmente entender a Bíblia. Já te adianto, não precisa ser um grande teólogo e nem precisa ter carreira acadêmica, amém? Portanto, assista esse vídeo, isso vai te esclarecer algumas coisas. Portanto, a Bíblia como um livro vivo, e eu não vou deixar de falar isso aqui, ela tem validade progressiva, ela tem a revelação de Deus, ela é progressiva, amém? E nós não podemos considerar somente histórica, porque senão ela perde a sua autoridade, ela perde a sua inspiração, ela perde a sua plenaridade, eu não sei se essa palavra é correta, ela deixa de ser plenária, ok? Ela deixa de ser uniforme, deixa de ser a palavra de Deus, amém? Portanto, o valor bibliológico, ela tem que ser além do que é histórico, além do que é passado. Ela tem que mostrar o passado, sim, que nos serve de lição, porque Paulo diz que tudo quanto foi escrito para o nosso proveito foi escrito. Mas ela também tem que projetar o futuro para cumprir o que o próprio Paulo diz em 15:4 de Romanos, para que através da consolação das Escrituras nós tenhamos esperança, amém? Então a Bíblia ela narra o passado para o nosso proveito no presente, para gerar esperança no futuro, amém? Um segundo ponto que precisa ser fortemente enfatizado com relação à grande tribulação, agora mais diretamente.
Quanto ao caráter da grande tribulação, ela é universal e não local. Amém, irmãos? Basta dizer, meus irmãos, que quando Jesus proferiu o sermão da montanha, embora ele esteja falando para israelitas, para judeus, primeiro, tem momentos que ele fala de iminência e tem momentos que ele fala diretamente para os que depois destes hão de ouvir a palavra do Senhor, depois dos judeus, amém? Isso trata especificamente com a igreja, mas eu não vou entrar nesse pormenor agora. O interessante notar que o que Jesus está falando aqui é sobre juízo de Deus sobre os filhos da desobediência, amém? E os filhos da desobediência não estão só ali nos arraiais, nos arredores de Israel, eles estão no mundo todo. Embora possa ser que o tratamento de Deus com Israel se dê numa região específica onde Israel hoje habita, com certeza o outro viés, que é o da ira de Deus sobre os filhos da desobediência, terá caráter mundial e não regional. Amém? Portanto, quem determina a grande tribulação que há de vir sobre a terra é o juízo de Deus e não estritamente o trato com Israel. Amém? Podemos dizer até que o trato com Israel está incluído também nesta justiça de Deus que se manifestará através de Cristo à humanidade. Amém? Isso porque Deus vai tratar com dois grupos. E nós não podemos dissociar aqui a identidade desses dois grupos, né? Que são os judeus e os gentios, amém? Aí cai também a teoria das duas casas de Israel. Estou estudando, calma, depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Essa baboseira toda que se inventou para tentar justificar que os gentios é a casa perdida de Israel que vai se unir com Judá e vão se formar as duas casas que vão para o céu ou vão para o milênio, sei lá para onde. Se Paulo quisesse dizer que os gentios são o Israel de Deus ou são alguma coisa parecida com a igreja que estará na grande tribulação, de alguma forma estaria revelado por Deus, estaria revelado em outros locais esse pormenor de uma maneira explícita e não implícita como essa colagem de dominó que se faz com os textos bíblicos, tirando do contexto e emendando um no outro através de chavinhas que são aí ligadas para tentar provar algo que não é. A própria história já mostra que a tribo de Israel, que a nação do Reino do Norte não está perdida. Tem nações inteiras aí, como a tribo de Dan, que foi achada na Etiópia, que são aí judeus naturais da tribo de Israel, que não está perdida. Amém? E quando Paulo fala Deus não rejeitou o seu povo, ele está falando do Israel literal, e não do Israel alegórico. Amém? O fim desta teoria das duas casas de Israel é tentar provar que a igreja passará pela grande tribulação. Já que a Bíblia não fala isso, já que o texto de Mateus 24 não fala isso, eles tentam engendrar por outros caminhos, passeando do Gênesis ao Apocalipse, que aliás é uma explanação muito bonita, só que observem, se não tiver conhecimento bíblico, vai cair nessa falácia, porque tem algumas coisas que são colocadas, algumas ligas que são colocadas para emendar trechos bíblicos que não condiz com a realidade. Amém, irmãos? Portanto, tudo isso foi para dizer que o caráter da grande tribulação, ele é universal e não regional, porque Deus, ele olha para dois grupos de pessoas, e Paulo diz isso bem claro, que são os judeus, os gentios e a igreja de Deus, um terceiro grupo, que é formado tanto por judeus quanto por gentios. Amém? Em terceiro lugar, nós devemos enfatizar que o personagem principal da grande tribulação não é o anticristo. Amém, irmãos? O personagem principal da grande tribulação é Cristo. Ele é aí, né, a estrela deste palco. Ele é a estrela desse teatro de operações. Tem um pastor famoso por aí que soltou um vídeo com o seguinte tema: estamos vivendo os últimos dias, o anticristo está próximo. Logicamente ele diz isso porque ele é pós-tribulacionista e ele espera primeiramente o anticristo. Mas nós esperamos a Cristo, nós esperamos o noivo, amém? Nós esperamos por um casamento e não por uma festa de luto. Portanto, o que a Bíblia nos expressa que a maior esperança da igreja é a volta de Jesus Cristo para a sua igreja, para receber para ele a sua noiva adornada, para o casamento que já está preparado desde a fundação do mundo. Então o personagem principal é Cristo e não o anticristo. Se nós olharmos Apocalipse capítulo 5, verso 4, nós vamos ver ali a figura do cordeiro que vai abrir os selos. E eu tenho 3 vídeos falando sobre os selos do Apocalipse, e eu vou deixar aqui para vocês o primeiro deles,
deles e depois você pega os outros dois na sequência. A Bíblia se refere a este dia, né, para a igreja e para a grande tribulação como o dia de Cristo ou o dia do Senhor, dependendo da tradução, dependendo do texto crítico utilizado. Amém? E nós sabemos que este dia para nós não tem dia, nem tem hora, não tem data, só na agenda de Deus que este dia está estabelecido. E é importante notar também que Cristo, como o agente principal desse palco de operações, será o que moverá os meios, os instrumentos para que essa sua ira chegue até aos moradores da terra numa amplitude universal e também ao seu povo em especial, Israel, para o tratamento, para a sua conversão, para o cumprimento e estabelecimento da aliança davídica, da aliança abraâmica, né? E por aí vai, aliança palestina e por aí vai. Ou seja, Jesus moverá elementos dos céus, elementos humanos e elementos da natureza também. Amém, irmãos? Tudo isso está aí num grande pacote, onde a Bíblia diz que os céus se enrolarão como um grande rolo. Amém? E há várias profecias para isso. Em quarto lugar, nós precisamos enfatizar com força também que esse tempo profetizado para a grande tribulação, ele não pode ser antes da vinda de Jesus, porque será um tempo inigualável. Ele não pode ser histórico, não pode ser passado, preterista, porque ele é um tempo inigualável. Mateus 24 e 21 diz que igual esse dia nunca houve antes e nunca haverá depois. É o pior dia de todos. Amém? O pior tempo. Esse dia aqui, na verdade, é um período, né? O pior tempo de todos. Se formos pelo historicismo, se formos pelo preterismo, nós vamos ver que só no Antigo Testamento já teve dia muito pior que esse, como por exemplo o dilúvio. O dilúvio foi muito pior do que, como diz os preteristas, como diz aí, né, os historicistas, a queda de Jerusalém, que segundo eles, na verdade, não se trata da grande tribulação, do arrebatamento, e sim da queda de Jerusalém. Isso a história mostra que N histórias, N fatos, acontecimentos anteriores e posteriores foram maiores que o cerco e a tomada de Jerusalém. Depois desses dias, nós já tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, só a bomba atômica, irmãos, que foi soltada na cidade, né, lá em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, né, já é muito superior em tecnologia, em impacto, em mortandade, né, a essas pessoas e até os efeitos que se tem ainda hoje a respeito dessas coisas nucleares. Amém? Portanto, não pode ser historicista, portanto, não pode ser preterista. Portanto, irmãos, esse tempo é inigualável. Antes dele não houve, depois dele não haverá. Ponto final. Vamos passar para o quinto ponto que precisa ser enfatizado, que é com relação à integralidade, à literalidade deste tempo, deste evento, deste período. Amém? Não é um período como quer aí a classe alegorista, a classe idealista, um período onde Cristo já está reinando, o diabo está solto. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Já estamos no milênio? Né? Não estamos no milênio, porque se o diabo está preso, está acontecendo, tudo está acontecendo, imagina quando soltar. Portanto, não faz sentido aqui encararmos isso como uma alegoria, e sim como uma literalidade. Esse tempo existe, está programado por Deus, está para ser realizado, amém? Está determinado, estabelecido por Deus e vai acontecer. Foi profetizado no Novo Testamento, foi profetizado antes disso, no Antigo Testamento. Segundo o pastor Ciro Zibord, há 7 nomes pelos quais essa grande tribulação é mencionada nas Escrituras. Nenhuma delas fala sobre alguma coisa boa, então não tem como esperar tempo bom. São tempos literais, fala de ira literal, fala de indignação literal, é tudo literal. Não tem como agir com parcialidade com relação a tudo isso. Ok? É ira, é tratamento de Deus, é tratamento de Deus, seja com Israel, seja com os gentios. E o próprio teólogo Vine, no seu dicionário, ele vai dizer que se trata, na verdade, não de um acontecimento, mas de um evento. É uma sucessão, né, de trombetas e taças que se discorrem ou decorrem, numa abertura de 7 selos sequencialmente, aumentando a intensidade, ferindo os homens desta terra,
Uns morrendo crente, outros se arrependendo, outros não se dobrando, outros se dobrando e blasfemando e apostatando, né? Então é um processo que vai durar, segundo a Bíblia, 7 anos. Se o anticristo vai controlar o mundo todo ou parte do mundo, se ele vai reger localmente ou universalmente, é outro assunto. Aí vamos pela especulação, vamos pela lente teológica que nós advogamos, amém? O fato é, a ira de Deus é universal, e esse é um instrumento que Deus vai usar para ter um governo, porque a ele foi dado uma espada, a ele foi dado, né, um arco, e ele saiu vencendo e para vencer. É o que diz as Escrituras e é no que eu creio e ensino. O fato é que o tempo estabelecido por Deus para a grande tribulação é um tempo literal, é um tempo integral, e a justiça de Deus virá sobre os 4 cantos da terra. Em sexto lugar, nós temos que fazer menção que a Bíblia estabelece com acuracidade quem é o alvo da grande tribulação. A tribulação, ela possui 2 alvos. O primeiro alvo são os gentios, já foi falado sobre isso aqui no item de número 2. E o segundo alvo da grande tribulação é Israel. Sobre isso está profetizado no Antigo Testamento. Você olha os livros relacionados com a tribulação, você olha Joel, você olha Daniel, você olha Ezequiel, você olha Zacarias, né? E outros livros falam sobre este dia tétrico que cairá sobre o povo de Deus para tratamento da nação. Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 11, e Daniel é bem claro ao narrar a sua experiência com o anjo, que lhe diz: 70 semanas estão estabelecidas sobre o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Não é a igreja. O povo de Israel é o povo de Israel. Amém? Portanto, meus irmãos, não tem base bíblica dizer que os escolhidos em Mateus 24 são a igreja com base no que Jesus disse em Daniel, porque, na verdade, nada foi dito sobre a igreja em Daniel. E eu também falo sobre isso num vídeo específico, sobre quem são os eleitos de Mateus 24, 31. Aqui em cima você pode conferir. Amém? Então, Daniel 9:24 fala sobre isso. Romanos capítulo 11. Paulo fala que veio um entorpecimento sobre a nação de Israel, não sobre Judá ou sobre os gentios. Não está falando nada das 2 tribos, das 2 casas de Israel. Paulo está falando sobre o Israel completo, a nação, o propósito de Deus missional para Israel, não individual, missional. Tá bom, turma aí do Romanos 9? É missional, não é individual, amém? É como nação, é corporativo, amém? É para um propósito, para uma missão, amém? E Paulo fala que houve um entorpecimento, houve um espírito de profundo sono. Por quê? Porque a igreja entrou nessa hora, a igreja entrou nesta oportunidade. Amém? Foi a revelação que Jesus deu a Paulo. E como nós citamos os alvos da grande tribulação, nós vamos citar também quem não será alvo da grande tribulação, que é justamente a igreja. Porque não temos evidência de que a igreja passará pela grande tribulação. Force você o texto que forçar, tente você fazer passar o texto que quiser para tentar provar isso. A igreja não passará pela grande tribulação, pelo menos é o que a Bíblia nos mostra, ou seja, pelo menos é o que a Bíblia não nos mostra, que a igreja passará pela grande tribulação. E disso temos certeza quando vemos Jesus ensinando aos discípulos sobre a iminência, aonde ele ensina que nos dias de Noé, ninguém percebeu até que Noé entrou na arca, mas isso foi antes que o dilúvio caísse e não propriamente no dilúvio. Então ele não foi salvo dentro do dilúvio, ele foi salvo antes do dilúvio. A arca foi selada antes do dilúvio. Amém? Jesus também cita Ló, lá em Lucas, aonde Ló saiu da cidade antes que o fogo descesse do céu e subvertesse a cidade. Mas os que desejam a grande tribulação, vamos colocar assim, também carinhosamente chamado de pós-tribulacionistas, eles adicionaram à escritura textos que não falam, que Jesus não mencionou e que, portanto, nada dizem sobre arrebatamento. Eles adicionam, por exemplo, a vida e o acontecimento de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, que Deus livrou da fornalha. E eu gostaria de saber aonde tem fundo escatológico mencionado biblicamente acerca disso. E também citam, em segundo lugar, o livramento de Israel no Egito. É o que faz, por exemplo, George Eldon Ladd, né? Que simplesmente garante que a igreja passará pela grande tribulação, porque Israel passou pela tribulação no Egito e foi livrado da tribulação que caiu no Egito, e Israel lá dentro foi preservado. Amém? Só que a Bíblia não cita isso.
Só que Jesus nunca mencionou isso. E se Jesus mencionou isso em algum evangelho, esse evangelho não se canonizou. Porque o que vemos com relação à iminência, o que vemos com relação a livramento, é o exemplo tão somente de Noé e tão somente de Ló, que foram salvos antes do tormento e não dentro do tormento, muito menos no meio do tormento. Assim sendo, se temos dois alvos que participarão da grande tribulação, eles são Israel e são os gentios, e de forma alguma é a igreja, até porque a ira aqui não é do anticristo. Há uma vontade no pós-tribulacionista em falar que a igreja passará pela ira do anticristo. Não, não é a ira do anticristo que está aqui. O que está em voga aqui é a ira do cordeiro. Na abertura do sexto selo, depois eu deixo a passagem aqui embaixo para você, nós vemos os homens clamando: montes, caí sobre nós e nos escondam da ira do cordeiro. Amém? Não é da ira do anticristo. Portanto, é mais um indício que a igreja não estará na grande tribulação, porque a ira não é do anticristo para a igreja ser perseguida. A ira é do próprio cordeiro. E se a igreja estiver na terra, ela vai ter que passar pela ira do cordeiro. Vai ter que, não conta para ninguém, mas vai ter que passar, irmão. Sabe por quê? Porque a ira é sobre todos. A ira que vai cair é sobre quem está na terra. Analise com clareza, analise profundamente. Apocalipse capítulo 3, verso 10, sobre o termo habitantes da terra. Amém? E nós vamos ter a solução para este probleminha. Amém, meus irmãos? Portanto, a igreja, além de não ter função na grande tribulação, também ela não foi predestinada para isso. Ela foi predestinada para a aquisição da salvação por meio de Jesus Cristo. Salvação, os irmãos sabem que tem dois revés. O primeiro é salvação, né, no termo da glorificação, né, de ser de Cristo. Né? E o segundo aspecto é salvação corporal, integridade física. Amém? Portanto, salvação. Amém? Então, com isso, nós fechamos este sexto item a ser enfatizado e vamos para o sétimo. O sétimo e último ponto a ser enfatizado nos diz respeito a como se encerra e o que encerra a grande tribulação, ou o período, ou o tempo tribulacional. E é exatamente a vinda de Jesus em glória. É o ápice de todo o acontecimento tribulacional. É a ideia de estabelecimento do reino de Deus, pelo qual todas as coisas do começo da terra até esse momento convergem para que Cristo assuma o controle do mundo e rege com poder e grande glória. Em primeiro lugar, essa vinda de Jesus em glória, ela acontece para salvar Israel. Romanos capítulo 11, verso 26, e Zacarias 12, 10 falam-nos sobre isso. E também Jesus vem para derrubar o sistema gentílico, cujo protótipo é Babel, lá atrás, e que se manifesta aí através do anticristo, para também implantar o seu reino. É a visão que foi dada a Nabucodonosor, que Daniel interpreta no capítulo 2, verso 3 e 4 do seu livro, e também no capítulo 2, verso 45 do mesmo. A pedra tirada sem esforço de mão humana, que é jogada nos pés de ferro misturado com barro, que derruba todo o sistema, né, e que reina, né, com um reino sempiterno, um reino que durará eternamente. Amém, meus irmãos? Portanto, nessa vinda de Jesus em glória, não tem harpazo, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Não tem aquela vinda até as nuvens, para que a igreja suba e possa estar para sempre com o Senhor. Não tem isso. O que tem aqui é epissunagô, arrebanhamento, não é através de Jesus, é através dos anjos. Epissunagô é congressamento. E nós lemos em Mateus 25, que é subsequente ao 24, que haverá, depois da vinda de Jesus, o estabelecimento dele e a pisada dele na terra, haverá um juízo, haverá um julgamento. E esse arrebanhamento faz parte desse julgamento. Esse arrebanhamento será para exatamente julgar as nações. Amém? Coisa que Harpazo não faz, coisa que Paulo não advogou. Amém, meus irmãos? Portanto, não tem harpazo aqui na vinda de Jesus em glória. O que tem sim é a manifestação gloriosa, onde todo olho verá, onde ele vem com as nuvens, onde ele pisa na terra, assim como da terra ele subiu para o céu e prometeu, em Atos capítulo 1, verso 11, né, para implantar o seu sistema, para reinar e cumprir aí os pactos que tem com Abraão, com Davi, né, coisas ainda que estão
por cumprir-se. Amém? Segundo lugar, não tem pacto com a igreja no Antigo Testamento estabelecido para que possa ser cumprido no milênio. Mas com Davi tem, com Abraão tem, com a Palestina tem. Amém, meus irmãos? Portanto, isso vai para o milênio. A igreja não, a igreja já terá sido retirada antes. Terceiro lugar, as 12 tribos estarão no milênio, literalmente. Amém, meus irmãos? Se a igreja é uma das casas de Israel, se a igreja de fato é o reino do norte que foi restabelecido através da igreja, que só são gentios, aquela baboseira toda, então não é para o céu que nós vamos para o milênio. Amém, meus irmãos? Portanto, Israel estará no milênio. A igreja não estará no milênio, pelo menos não ativamente, e sim passivamente. Nós estaremos na Nova Jerusalém e regeremos as nações com vara de ferro, segundo nos diz Apocalipse capítulo 2, verso 27, porque a igreja é uma outra condição. A igreja está em outro patamar. Amém? E os gentios também estarão no milênio, mas estarão em outra condição. Estarão como absolvidos pelo juízo das nações que Cristo fará em Mateus 25. Amém? Qual o critério desse juízo? Alguns entendem que seja a maneira como se portou para com Israel, principalmente durante a grande tribulação. Não quero especular sobre isso aqui, amém? Mas com certeza haverá gentios no milênio. Logicamente que na cabeça dos proponentes isso é sempre bem resolvido. E eu estou falando aqui não como um proponente de uma escatologia. Eu estou falando aqui como um estudante simples que está aprendendo junto com você e que deseja compartilhar algo de Deus para a sua vida. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Compartilhe com seus amigos, curta nossos vídeos para ajudar que as métricas do YouTube o projete para outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, amém? E se quiser deixar comentário aqui embaixo, o espaço é todo seu, desde com decência e ordem e respeito, né? Nós estaremos aí abertos ao diálogo. Amém, meus irmãos? No mais, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.